Agora vamos falar sobre a visão de Deus. Então, no item 31, a Gênesis tem a seguinte pergunta: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Outra pergunta: vê-lo-emos quando deixarmos a terra? E aí é respondido: tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder, não é? Por que não vemos Deus se Ele está em toda parte? E aí é respondido: por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo as materiais. Né? Muitas vezes a gente sabe que existem os fluidos materiais, que existem algumas situações que não são, que a gente não tem condição de enxergar a olho nu e a gente precisa de artifícios para isso, mas sabemos que elas existem e são materiais. Né? Se a gente não consegue nem ver essas situações, precisamos de instrumentos de análise, entretanto a gente não duvida da existência deles. E vemos, por exemplo, os efeitos da peste, como diz a Gênesis, e no nosso caso, essa doença que está acometendo agora o planeta, que é o vírus, o coronavírus. A gente não vê, mas a gente percebe, a gente sente os efeitos desse vírus que a gente não vê. A gente também não vê a força da gravitação, mas sabemos que ela existe. Então, quando nós falamos de Deus, então por que a gente tem essa coisa assim de que para que Deus exista é necessário que vejamos? Muitas vezes, muitas pessoas têm esse tipo de indagação. Então, se eu não posso ver, então por que eu vou acreditar? Só acredita no que vê. Porque Deus é uma essência que é impossível de ser captada pelos nossos órgãos, pelos nossos sentidos ainda tão limitados. Como falamos anteriormente, nós somos dotados de apenas 5 sentidos, não é? Que é a visão, a audição, olfato, paladar, o tato. E há planetas onde os seres têm mais de 10 sentidos ou mais. E como disse na Gênesis semana passada, nos falta esse sentido que nos propiciará a visão, a percepção de muitas coisas, inclusive de Deus. Então, ele nos diz que para a visão de Deus não se dará, a visão de Deus não ocorrerá no plano terreno. Só existe uma única possibilidade, como ele diz lá no item 36, ele diz o seguinte: nenhum homem conseguintemente pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida, eu disse se fosse, a alguns só seria no estado de êxtase. Êxtase significa estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito ou de exaltação mística ou de sentimento muito intenso, de alegria, prazer, admiração, de reverência e por aí vai. Então, nessa condição, seria possível, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria, que torna possível o fato durante a encarnação. Então, se fosse possível, não é verdade? Foi isso que está escrito lá na Gênesis. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, ou seja, almas muito evoluídas, encarnadas em missão, que não em expiação. Então, a gente que está aqui, com para expiação, a gente não tem essa condição. Só as almas missionárias, se acontecer. Mas, com os espíritos da mais alta, da mais elevada categoria, refugem, um brilho ofuscante. As almas muito elevadas, elas têm um brilho que ofusca. Pode ser, Kardec diz, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, se maravilhem com o esplendor
daqueles espíritos com muita luz, e pode ser que suponham estar vendo o próprio Deus, quando na verdade não é, né? Ou seja, pode ser que alguém tenha essa visão e diga, eu vi Deus, mas é uma coisa para a gente se questionar se realmente é. Então, ele continua dizendo no item 32, os órgãos, né, os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial, né? A não ser aquelas pessoas que têm mediunidade, claro, de visão, mas mesmo assim essas pessoas não ficam o tempo inteiro interagindo ali com o mundo espiritual, não é assim que ocorre, até porque a gente já estudou, há que se ter todo um preparo, né? Um ambiente específico para isso, a gente não vai ficar aí abrindo situações e possibilidades para em todo lugar, a qualquer momento, para esses efeitos de mediunidade. Então a gente vê, por exemplo, nos casos de tratamento espiritual, o espírito que ainda não tem conhecimento de que está desencarnado, quando ele se depara então com o outro que está desencarnado, ele se assusta, né? Como assim que eu estou vendo ele, se ele já morreu e ele pensa que ainda está vivo, né? E ainda assim os irmãos só percebem aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória, não é porque desencarnou que ele vai poder ver qualquer desencarnado, todos os desencarnados, não. É necessário que esteja na mesma faixa vibratória, que haja todo um preparo da espiritualidade. Então, meus irmãos, é tudo muito profundo, é muito necessário que nós estudemos para que alcancemos um cadinho de conhecimento, para afirmarmos cada vez mais, não o aprendizado de todas as coisas, porque já vimos que ainda não nos é possível, mas para que não fiquemos presos na ignorância daquilo que precisamos para nos sentir reconfortados em nossos questionamentos, porque os espíritos nos dizem que somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus, dar-se-á que ela veja, né? Veja Deus logo após a morte? Essa é a outra pergunta que foi feita. Então, a esse respeito, só as comunicações de além-túmulo podem instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório carnal, o envoltório, né, aqui da Terra, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Então, né, temos muito que caminhar. Só as almas puras é que têm essa condição. E não é porque nós morremos que nos purificamos, a gente sabe disso, né? Morrer é como a gente virar a esquina, eu estou caminhando, dobrei ali, as pessoas não me veem mais, mas eu continuo a minha caminhada, eu continuo da mesma forma. Então, é importante que a gente busque esses estudos, não é verdade? Para a gente poder se preparar, porque eu desencarnei. Eu continuo o meu processo evolutivo, eu chego lá do outro lado do mesmo jeito, né? Se foi no estado de um ciúme excessivo, de alguma situação que me impeça de caminhar, eu vou continuar com esse processo no plano espiritual até que eu desperte, que eu sinta a necessidade de estudar, e vou me depurar, aí lá eu estudo, me preparo para um processo reencarnatório, né? E aí muitas encarnações e reencarnações para que possamos nós então nos depurar e quem sabe um dia, né, a gente chegue à condição de espírito puro para que possamos então ver Deus, né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja em nós. Conforme está na primeira epístola de João, no capítulo 4,
quando Jesus diz: nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Então, você veja, Deus nos deu o Espírito dele. Então, estamos em Deus assim como Deus está em nós. E embora não possamos vê-lo, mas nós podemos senti-lo, sentir o seu pensamento, a sua força, não é? Quando a gente ora assim com tanto fervor, sabe? Com tanta entrega, a gente consegue sentir. Saímos daquela prece com mais força, com mais equilíbrio. Então é muito importante nós termos essa certeza de que todos, absolutamente todos nós, estamos mergulhados nessa energia divina. Portanto, a importância de olharmos uns para os outros com um olhar fraterno, entendendo que somos todos irmãos. Se alguém cometeu conosco algo que consideramos inadequado, sejamos compreensíveis. Não nos julguemos na condição de superioridade, sabe? Busquemos auxiliar os que, como vimos anteriormente, passam por infortúnios ocultos. E a gente vai falar, como assim? Eu vou ficar querendo saber da vida de todo mundo? Vou sair batendo na porta para perguntar como está? Não, queridos. Apenas estejamos atentos aos sinais de Deus, nas nossas vidas. Não nos deixemos absorver pela pressa que o dia a dia nos impõe. Olhemos para as pessoas com um pouquinho mais devagar. Cumprimentemos as pessoas que passam, que se aproximam de nós. Tenhamos a misericórdia de perguntar como vai, Como você está passando? Às vezes a gente muito mal sacode a cabeça e às vezes a pessoa está desabando ao nosso lado. E tudo que ela carece é de um olhar atencioso para desaguar suas dores. Não nos custa ouvir só um pouquinho. Às vezes a gente perde horas a fio, dedilhando o celular, mas não temos coragem de depositar 5 minutos, 2 minutos de crédito na nossa conta espiritual, Como disse a nossa irmã Terezinha Oliveira, Porque a gente pensa que está dando ao outro, mas na realidade o crédito está sendo para nós. E se não fazemos, o que acontece? Vamos chegar do outro lado com a nossa conta espiritual, não é a conta bancária, completamente negativada, Em Mateus capítulo 5 está escrito, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, meus irmãos, se a gente quer convencer as pessoas de que Deus existe, de que estamos numa religião que professa a bondade e o amor de Deus, como é que a gente vai dizer isso, verbalizar, se a gente não pratica? Como disse ali em Mateus, Jesus disse, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, olha o nosso compromisso, que sejamos a luz na vida daqueles que vivem nas sombras, nas noites sombrias do desconhecimento, do amor. Porque a melhor maneira de demonstrar o amor é através da caridade. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala da excelência da caridade e diz que a caridade é um amor puro, que excede e supera quase todas as outras coisas. E ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria, eu sou como um metal que soa. E se eu tivesse o dom da profecia, e se eu desse meu corpo para queimar, e se eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que distribuísse os meus bens para o sustento dos pobres, se eu não tiver amor, eu sou
nada disso me aproveitaria, ele diz. Ah, mas como assim? Eu acho que Paulo devia estar delirando, né? Como assim? Eu vou dar meu corpo para queimar, né? Vou me entregar os bens, meus bens aos pobres e eu não tenho amor? Então, vamos ver o que significa amor. Amor, segundo o dicionário, significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. E ainda diz que ela pode ser baseada no desejo sexual. Porém, segundo o Espiritismo, né, o Espiritismo nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Esse é o sentimento por excelência. Então, queridos, para finalizar, se queremos depurar nossos espíritos para que um dia tenhamos o merecimento de ver, de entender a intimidade de Deus, comecemos por exercitar o amor. E esse exercício do amor, né, significa amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, sabe? Que resume a doutrina de Jesus toda inteira. E a doutrina de Jesus é muito mais profunda do que esse amor, não é materialista que a gente entende, que a gente ainda consegue sentir. Então, meu desejo é que essa semana seja de muita paz, de muitas reflexões e prática, né? Exercício do amor. Que Jesus abençoe a todos nós.